A noite está em Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava à beira do lago e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e levavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então se sentou e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram encher os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pois é, um episódio interessante das passagens do Evangelho, né? Conta a história de Jesus. Os pescadores, João, Tiago, André, Natanael, né? Nos outros evangelhos, falam sobre o nome de todos. Eles bateram a rede a noite inteira no lago Tiberíades e nada. Não faltou esforço. Não conseguiram um peixe sequer. Jesus entrou em um dos barcos. Fez ali a sua preleção, ensinou as pessoas que estavam ali. Depois ele falou: afasta o barco, vamos voltar para a água. Eu quero que você jogue novamente essa rede. Aí Pedro, descrente, disse: mas nós batemos essa rede a noite inteira e não conseguimos nada. Mas como é o Senhor que está pedindo, eu farei isso. E na primeira vez, ele fala para jogar do lado direito. A primeira vez que ele joga do lado direito do barco, eles pegam tanto peixe que precisam de ajuda para subir esses peixes. Ora, é um episódio interessante, mas a gente tem que investigar, tentar buscar qual o significado oculto, portanto, de toda essa simbologia. Por que chegou com frescor esse episódio até hoje, essa história, da forma como foi contada? O que esse mito quer nos revelar, quer nos mostrar? Então, são indagações, são perguntas que nós precisamos fazer todas as vezes que nós nos deparamos, não apenas com a Bíblia, com os evangelhos, mas com todos os livros sagrados. Porque o significado, o espírito, aquilo que quer ser dito e alcançado, está muito além do que aquilo que está sendo narrado. E a gente tem que ver qual a aplicação de tudo isso em nossa vida. Será que nós vamos conseguir o sucesso, a prosperidade, a abundância, a felicidade, o equilíbrio, a felicidade, enfim, jogando a rede no lado que a gente está jogando? Será que não está na hora de mudar esse lado? Será que a gente vai continuar sonhando com o melhor para a nossa vida, fazendo sempre as mesmas coisas? Então, esse episódio mostra o seguinte:
E só depois de uma mudança, só depois de jogar a rede de um lado que não tinha sido jogado aí, é que a coisa aconteceu. E a presença de Jesus no barco. O que representa o barco? O que representa Jesus? Será que se Jesus não entrar no barco de nossas vidas, nós não teremos uma vida mais próspera? Próspera, gente, eu não falo só em dinheiro, em abundância, essas coisas, não. Eu estou falando a gente ter uma vida próspera de tranquilidade, de paz, de harmonia, de segurança, de bons amigos, de pessoas do bem ao nosso lado, de realizações de todo tipo, não só realizações financeiras, porque o financeiro, essa abundância toda que todos nós sonhamos, ele não pode ser o fim, ele não pode ser a nossa preocupação. Nós temos que buscar primeiro as condições para atrair isso. É isso que Jesus dizia também naquela frase, naquela máxima dele maravilhosa: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Mas buscai primeiro o reino de Deus, pois todo o resto virá como consequência, como acréscimo, como uma coisa natural. Porque essas coisas boas, elas só acontecem em nossa vida quando nós estamos bem. Não vão acontecer coisas boas em nossas vidas se nós estivermos jogando essa tarrafa, essa rede do lado errado. O que representam esse lado? Até isso é muito curioso, porque a própria psicologia começou a identificar que esse nosso lado esquerdo é o lado dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos vícios, da luxúria, é o lado das angústias, de toda a nossa sombra, de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa ressignificar, modificar. Isso está representado nesse lado. A gente percebe isso. A ação dessas energias que vêm desse campo, desse lado do nosso campo psicológico. Enquanto aqui não, está ao lado da calma, do equilíbrio, da paciência, da confiança, da perseverança, sabe? Então, a gente mais ou menos entende isso. Só que nós ficamos o tempo todo envolvidos com todo esse material e se esquece disso aqui, de dar um passo para trás, de silenciar a mente, de meditar, de trabalhar a nossa confiança, trabalhar a nossa paciência, a nossa coragem, a nossa perseverança. É uma lição de perseverança também essa passagem da pesca milagrosa. Por quê? Porque eles estavam desistindo, eles não queriam mais, já tinham tirado as redes do barco, não queriam mais, passaram a noite inteira e não conseguiram nada. E Jesus meio que Raul Seixas falou, tente outra vez, né? Eles foram lá, tentaram novamente, né? E trouxeram esses peixes. Porque Jesus entrou nesse barco. Jesus é a representação desse eu superior. Jesus é a representação desse eu maior, que existe na essência de cada um de nós. É ele que precisa estar no barco. Ele precisa estar conduzindo a nossa vida. Não a pessoa de Jesus, a personagem. Não, não é isso. Mas tudo o que ele representa. Aquilo que ele representa é um eu crístico que está na essência de cada um de nós. É algo que é eterno, indestrutível, incontaminável, não se afeta com nada. Existiu, existe, existirá. É a representação de toda a consciência, de tudo. O que a gente é não é pouco. Embora a avaliação que façamos de nós mesmos
seja pior possível, né? A imagem que nós temos de nós mesmos é uma ilusão. Não corresponde à realidade. Porque a gente não está envolvido com o que nós somos. Nós estamos envolvidos com ideias, com a ideia que nós temos de nós mesmos. E essa ideia é uma construção. É uma construção que veio de fora. É uma construção do pai que te chamava de burro, da mãe que te chamava de desleixado, do professor que, enfim, de todas as informações negativas, todo esse reforço negativo, né, ficando cada vez mais dentro do campo da psicologia, foram construindo esse personagem. Foi construindo essa ideia de que você não é bom o suficiente, de que você é incapaz, de que você é impotente, de que você é fraco. E quando isso se transforma em verdade dentro de você, você tem que lidar com isso. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós tivéssemos uma ideia exata, uma plena consciência do que nós somos, nós não viveríamos, nós não nos envolveríamos com ideias equivocadas, por exemplo, de que precisamos de proteção. Eu preciso de uma guia para me proteger. Eu preciso acender vela para não sei quem. Eu preciso fazer oração para não sei quem. Eu preciso de uma roupa de tal cor para não sei o quê. Eu preciso ir até não sei aonde para alcançar a graça de não sei o quê. Então, eu preciso fazer isso para me proteger. Por que você tem essa ideia de que você precisa se proteger tanto? Porque você parte do pressuposto que é frágil. A ideia que você tem de si mesmo é uma ideia de fragilidade, de que você é uma pessoa de cristal, que precisa de todo tipo de proteção possível. Ora, ao invés de buscar toda essa proteção, mude essa ideia. Desconstrua esse conceito negativo de si mesmo e construa um outro. Porque uma vez que você pensa de determinada maneira, você vai criar um universo em torno daquele conceito de si mesmo. Você quer mudar a tua vida, você tem que mudar esses conceitos. Tem que mudar a avaliação que você faz de si mesmo, o entendimento que você tem de si mesmo, para não ficar de pires na mão a vida inteira atrás de ajuda. Para não achar que você precisa de proteção, você precisa de ajuda, você precisa de auxílio, que você é pobre, que você é incapaz, que você é impotente, que você é frágil, que você... Enfim, você mesmo reforça as ideias que não deveria reforçar. Então, é um processo que depende única e exclusivamente de você. Muitas pessoas atraem muito sofrimento para suas vidas porque a ideia que tem de si mesmo é a ideia de que precisam sofrer, de que não prestam, de que precisam atrair pessoas para fazê-las sofrer em suas vidas, de que precisa ser, de certa forma, violentado pela vida. Então, você tem uma ideia de si mesmo que está construindo toda essa realidade. E aí você começa a atrair o quê? Se você gosta de apanhar, vai atrair pessoas que gostam de bater. O universo não interfere nisso. Ele atende apenas às suas demandas. Deus não tem nada com isso. Ele não fica discernindo sobre ninguém. Ele cria leis. Leis que funcionam, que trazem um equilíbrio e uma harmonia universal. E essas leis, elas funcionam assim.
principalmente a lei de ação e reação. Então, nós temos que dar um passo para trás. A gente tem que recalcular tudo isso, rever tudo isso. Por isso que o momento é de inflexão para dentro, de olhar para si mesmo, de fazer investigações que não foram feitas em torno de si mesmo, de entender exatamente naquilo, o que você está acreditando. É o melhor para você? Faz sentido isso? Faz sentido eu me achar, eu não me perdoar pelos erros que eu cometi no passado? Ora, erros todos nós cometemos, mas o próprio Jesus dizia o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. É uma máxima maravilhosa que mostra, não temos que ficar olhando para o passado. Nós temos que lançar a mão do arado e olhar para frente, para construir coisas novas, porque o trabalho está à nossa espera. Mas se nós ficarmos entregues a esse lado esquerdo, a esse lado das angústias, dos tormentos, da dor e do prazer e das ilusões e de tudo aquilo que vai roubando nossas energias, tentando nos realizar nessa esfera do nosso campo psíquico, não vai acontecer nada na nossa vida. A nossa vida vai entrar num processo de inércia total. A vida, para que ela possa evoluir, ela tem que estar centrada dentro desses pilares que eu falei para vocês, da aceitação, da fé, da confiança, da coragem, da humildade, da serenidade. E isso vocês não vão encontrar enquanto tiver pensamentos luxuriosos, cheios de desejos, cheios de sonhos, cheios de ideias, de ilusões, sabe? Convivendo com ideais, a minha vida, para eu ser feliz, eu preciso realizar. Não. A felicidade, a leveza, a paz, a tranquilidade, a harmonia, ela só acontece em nossas vidas quando existe uma abstração de tudo isso. Quando a gente deixa de lado todas essas besteiras e olha para o aqui, para o agora, para a minha realidade, para o que eu sou, para as pessoas que estão comigo, para o que eu tenho que fazer, as tarefas que o universo está me trazendo, para que eu as realize da melhor forma possível, inteiro, presente, contente. Não importa se eu tô, se a minha vida, se o meu dia a dia é um dia a dia difícil. Não. Se eu tenho que passar por isso, se isso faz parte do processo, eu tenho que trabalhar em mim os componentes que estão problematizando isso. Por que eu estou transformando em problema as minhas atividades, a convivência com as pessoas, o lugar que eu trabalho, o lugar que eu moro, as pessoas que estão do meu lado? Por que eu estou problematizando isso? Será que o problema são elas ou sou eu? Indagações, gente. Perguntas que nós nunca fizemos. E que se a gente não começar a fazer, a gente não trabalha o processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. A gente não consegue transcender esse inferno que é a nossa vida. E vai estar sempre procurando fora uma solução mágica, através de uma consulta aqui, um trabalho ali, uma visita numa casa ali, numa outra ali, numa outra ali. E a gente vai gastando essa energia e não faz o essencial, que é se conhecer. Não tem mudança sem autoconhecimento, sem uma compreensão profunda daquilo que você é. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Fora, você só encontra mentira. A verdade está dentro. E não acreditem em nada do que eu digo. Vão buscar em vocês mesmos. Eu falo aquilo que eu busquei, que eu aprendi, que eu vivi, que eu apliquei.
e que foi absolutamente transformador da minha vida. Não estou aqui para doutrinar ninguém. Eu estou aqui para dizer para vocês, olhem para dentro de si mesmo. Investiguem. Sejam espectadores de si mesmo. Observem cada escolha, cada reação. Por que eu reagi dessa forma? Por que eu problematizei isso? Por que eu não gostei do que me disseram? Por que eu não gostei do que fizeram? Por que isso me afetou? Se te afetou, é porque você é afetável. É frágil. Você tem pontos fracos. Porque, em tese, não deveríamos nos afetar com nada. Bateu numa face, oferece a outra. Em tese. É isso que nós nascemos para ser. Deuses. Seres poderosos. Essa é a realidade. Esse é o real. Quando a gente fala em realização, olha, uma pessoa realizada. Real, realização, realizado, realizada. Tem tudo mesmo radical, que é real. Então, só quando você entender o que é a realidade e o que é a ilusão, quando você discernir sobre esses dois espectros, essas duas instâncias, só quando você entender que você está vivendo na ilusão, é que você vai perceber, não, eu preciso trabalhar o que é real, o que é fato. Eu preciso entender as proposições da vida de Deus. Por que eu passo por essa... O que eu preciso desenvolver? O que precisa ser trabalhado em mim? O que precisa ser melhorado no meu ser? Por que eu passo por situações assim ou assado? E confiar. Confiar em tudo que acontece, que é sempre para o nosso bem. Vou até contar uma historinha para finalizar. Sujeito muito devoto, muito cheio de fé, aquela fé cega, sabe? Foi avisado na cidade que ele morava, uma espécie de... do que aconteceu em Mississippi, lá do Katrina, sabe? Veio aquele furacão, derrubou as barragens da cidade, a cidade foi inundada. Ele estava numa cidade mais ou menos assim, e aí veio o noticiário na televisão, passar um furacão terrível por ali, e que as pessoas deveriam isolar a área. Ele disse, não, eu confio em Deus. Deus sempre me protegeu e sempre vai me proteger. E as pessoas começaram a picar a mula dali, né? E ele ali. Daqui a pouco as pessoas chegavam para ele, você não vai embora, não? Você não viu o noticiário? É bom que você vá embora com a gente. Não, eu confio em Deus. Deus sempre vai me proteger. Daí a pouco estourou as barragens com o furacão que passou, a cidade começou a ser inundada, ele começou a subir nos picos mais altos da cidade, até numa igreja, que tinha uma igreja ali, ele subiu no telhado da igreja, a igreja já estava sendo inundada, aí passou um barco, falou, sobe no barco, vamos embora. Ele, não, eu confio em Deus, Deus sempre vai me proteger. Você é louco, rapaz, a cidade vai ser inundada. Não, eu confio em Deus. E aí, daqui a pouco, a água subindo, eles agarrados na cruz lá, já quase perdendo a respiração. Veio o helicóptero falou, segura na corda, pega na corda, não vamos te tirar daí. Não, eu confio em Deus, Deus sempre vai me proteger, que essa água vai baixar. A água subiu e ele morreu. Na presença de Deus. Pai, estou aqui decepcionado. Confiei tanto no Senhor. Confiei tanto na sua ajuda e o Senhor deixou me deixou morrer afogado. Eu deixei você morrer afogado? Eu não mandei avisar no noticiário que ia ter um furacão, que ia derrubar a barragem? Eu não mandei as pessoas te avisarem também para você sair? Eu não mandei um barco para te socorrer? Depois eu mandei helicóptero. Você é que não percebeu a minha presença em sua vida. Então, às vezes, a gente não percebe a presença de Deus em nossa vida, nas coisas que acontecem. A gente não entende que é para o nosso melhor, para o nosso bem, para a nossa melhoria, para a nossa transformação. A gente não percebe as pessoas, aquela esposa chata,
e que não deixa você beber, tomar cerveja. Ela não percebe. Aquela mãe que implica com o filho que está fumando maconha. Né? Não percebe que aquele amigo que fala, não vai lá, meu. Aquilo não é um ambiente legal. Vamos para outro lugar, não. Ir lá. Aquele pai que puxa a orelha, não anda com essas pessoas. Essas pessoas vão te levar para o buraco. Então a gente não percebe, às vezes, a presença de Deus querendo nos ajudar, nos conduzir. E principalmente o Deus que existe dentro de nós, que se manifesta através da nossa intuição, do nosso instinto, de coisas que são inatas, naturais em nós, que nunca nos levam para o buraco. Quantas vezes a gente faz uma merda e aí a gente vê aquele pensamento depois, putz, mas tinha uma voz me dizendo para não fazer isso. Não é isso? Que voz é essa? É a presença de Deus em nós, gente. Então Deus está presente, a gente que não ouve, a gente que não confia, a gente que precisa aprender a trabalhar isso, melhorar as nossas escolhas, porque toda ação tem uma reação. Não adianta você achar que vai prejudicar alguém, vai sentir ódio por alguém, vai desejar mal para alguém. Isso vai ficar impune, porque você está vibrando numa frequência ruim que vai te colocar em sintonia com coisas ruins. E as coisas ruins vão acontecer na tua vida, não porque você está sendo punido, mas porque você está em sintonia com aquilo. Quer coisas boas da tua vida? Sintonize com coisas boas. Quer a prosperidade? Sintonize com a prosperidade. Quer o amor? Sintonize com o amor. Quer paz? Sintonize com a paz, com pensamentos pacíficos. Quer coisas boas? Sintonize com coisas boas. Comece a praticar aquilo que você quer. É dando que se... Então é isso. São Francisco estava certo. São Francisco falava da lei de ação e reação. É isso. Você quer ser compreendido? Compreenda. Quer ser amado? Ame. Quer ser perdoado? Perdoe. Aquilo que você quer para você é aquilo que você tem que entregar. Porque você só vai conquistar aquilo que você conseguir sintonizar. Tá bom, gente?